Todos nós somos seres humanos imperfeitos e por isso estamos sempre cometendo falhas e pecados. Você já parou para contar quantos erros e pecados você cometeu somente hoje? A palavra de Deus diz que todos nós tropeçamos de muitas maneiras, Tiago 3:2, e que nenhum de nós é justo como deveria ser. Veja o que está escrito: não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. E quando a Bíblia diz que nunca houve um justo sequer na terra, exceto Jesus, ela também está se referindo a homens e mulheres de Deus dos tempos bíblicos, que até hoje causam impacto na vida de milhões de cristãos através dos seus escritos e testemunhos. Sim, as Escrituras estão cheias de histórias de pessoas, assim como você e eu, que falharam muitas vezes, mas que perseveraram e receberam a misericórdia do Senhor. E neste vídeo eu vou te mostrar 5 pessoas da Bíblia que cometeram erros graves, mas que, graças ao agir de Deus em suas vidas, conseguiram se redimir e conquistaram resultados extraordinários para a obra do Senhor. Primeira pessoa, Moisés. A Bíblia diz no livro de Números 12:3 que Moisés era o homem mais paciente que existia em toda a terra, e mesmo assim ele cometeu um erro grave antes de Deus chamá-lo para liderar o seu povo. Quando Moisés tinha 40 anos, ele ficou furioso ao ver um egípcio espancando um escravo hebreu e acabou matando aquele homem e o enterrando na areia. E, em vez de lidar com as consequências do seu erro, ao ser descoberto, ele fugiu do Egito e começou uma nova vida longe do lugar onde cresceu como um príncipe. Mas Deus tinha um plano na vida daquele homem e, muitos anos depois, o chamou para a grande missão de sua vida: libertar o povo hebreu da escravidão do Egito depois de mais de 400 anos. Veja o que o Senhor disse a ele: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Êxodo 3:6-10. Apesar do seu grande erro, Deus usou Moisés para conduzir 2 milhões de israelitas para fora do Egito e, por fim, para a terra prometida. Que Deus maravilhoso nós servimos, não é mesmo? Segunda pessoa, Davi. O rei Davi é um dos personagens mais admirados e importantes da Bíblia. Ele derrotou um leão, um urso e o gigante Golias. E, enquanto líder do exército de Israel, derrotou milhares de inimigos. Deus o usou para liderar seu povo durante um período muito difícil, em que Israel era constantemente atacada e perseguida por povos vizinhos. Mas mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi tinha um histórico de cometer erros. Na verdade, ele quebrou metade dos 10 mandamentos deixados pelo Senhor através de Moisés. Entre eles estão: assassinato, 2 Samuel 11 2.17.12.9, mentira, 2 Samuel 11 7,8.12,13, adultério, 1 Samuel 11:4, cobiçou a esposa de um vizinho, 2 Samuel 11:3, e até roubou a esposa de outro homem, 2 Samuel 12:9. Porém, por mais que os pecados de Davi fossem muitos e muito graves, ele sempre se voltava para o Senhor arrependido, os confessava e pedia perdão. Vamos ler um desses pedidos de perdão do rei de Israel: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Salmos 51, 1-4. E sabe o que aconteceu? Deus o perdoou, porque o Senhor ama os seus filhos e se agrada quando eles reconhecem que são falhos e dependem de sua graça e misericórdia. Terceira pessoa, Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, é sem sombra de dúvidas um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia. Por causa de sua sabedoria e de seus feitos grandiosos, até mesmo as pessoas que não vivem os ensinamentos de Jesus o admiram e o têm como exemplo de homem a ser seguido. E, realmente, Salomão foi um homem admirável. Autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ele foi muito usado por Deus. A sabedoria que o Senhor deu a ele era tão extraordinária que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel, 1 Reis 4. Para se ter ideia,
Ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. 1 Reis 4:32. Mas toda essa sabedoria não impediu o rei Salomão de cometer 3 grandes erros, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro, ele se tornou morno espiritualmente ao se envolver com mulheres estrangeiras, que não serviam ao Deus de Israel, e fizeram com que ele adorasse a deuses pagãos. Depois, ele foi tomado pela vaidade e desobediência, lutando contra as profecias do Senhor a respeito do que aconteceria com Israel por causa dele. Certa vez, Salomão até tentou matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre 10 tribos de Israel. 1 Reis 11, 29-40. E, por fim, o rei Salomão foi ganancioso. Mesmo sendo o homem mais rico do mundo, ele queria ainda mais e passou a cobrar impostos muito pesados do povo de Israel, fazendo o povo de Deus sofrer muito e até passar fome. Porém, depois de tudo isso, Salomão caiu em si, se arrependeu dos seus pecados e foi usado por Deus para escrever o livro de Eclesiastes, que trouxe a todos aqueles que amam ao Senhor e conhecem a sua palavra ensinamentos muito necessários para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Já no fim da vida, ele refletiu: quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Eclesiastes 2:11-13. Quarta pessoa, Pedro, mesmo sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, que esteve ao seu lado em momentos muito importantes, como a multiplicação dos pães e peixes e no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias vieram até Cristo, Pedro era um homem fraco e de pouca fé. A primeira ocasião em que isso ficou provado foi quando ele viu Jesus caminhar sobre o mar e pediu para ir até o Mestre. Mesmo andando sobre as águas, Pedro duvidou, sentiu medo e acabou afundando. A situação só não foi pior porque o próprio Cristo estendeu a mão para ela e o puxou. Depois, quando Jesus foi preso, Pedro cortou a orelha do soldado, e quando Cristo estava sendo julgado por um crime que não havia cometido, Pedro negou conhecê-lo não apenas uma vez, mas 3 vezes. Mesmo depois de ter vivido tantas coisas com o Filho de Deus, aquele homem errou em seu teste final. Porém, depois de ter dado as costas a Cristo, Pedro se arrependeu profundamente de suas fraquezas e, por isso, recebeu uma grande missão de Jesus, a de cuidar e encorajar o povo de Deus. Veja o que o Senhor disse a ele depois que ressuscitou. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. João 21:15-17. Mesmo tendo dado as costas a Jesus, o Senhor perdoou Pedro e reafirmou sua fé. Com isso, ele mudou de vida e continuou a pregar as boas novas, até o momento de sua morte. Quinta pessoa, Paulo. Antes de se tornar o apóstolo Paulo, autor de tantos livros importantes do Novo Testamento que nos auxiliam em nossa caminhada cristã, o seu nome era Saulo. A Bíblia mostra que ele era um homem mau, que vivia em função de destruir o cristianismo a qualquer custo, colocando os seguidores de Jesus na prisão, derrubando igrejas e até mesmo ordenando que eles fossem mortos. Ele era um judeu tão fervoroso em sua fé que queria acabar completamente com aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias e que havia ressuscitado após o 3º dia de sua morte. E isso aconteceu até o dia em que o Senhor se revelou a ele e transformou a sua vida para sempre. Veja o que a Bíblia diz sobre esse momento tão importante. Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9, 1-5. Foi a partir daquele momento que ele se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores soldados de Cristo, dedicando toda a sua vida para espalhar a mensagem de salvação para o mundo. O fato de Deus não é apenas perdoar um homem sedento de sangue para perseguir os cristãos, mas usá-lo grandemente para o seu propósito é um dos maiores exemplos do amor, misericórdia e graça de Deus por nós. Conclusão: essas pessoas cometeram grandes erros durante a sua caminhada com Deus, porém, em todos os casos, vemos que a misericórdia do Senhor as alcançou e transformou suas histórias. E, da mesma forma, meu irmão e minha irmã, Deus quer que você se arrependa das suas falhas e se permita ser usado pelo Pai para ser uma bênção na vida das outras pessoas. Que, assim como esses homens de Deus, que os seus erros também se tornem uma oportunidade para que você e as pessoas que estão ao seu lado vejam a grandeza da misericórdia, perdão e graça de Deus.